E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vai enfrentar o Botafogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão que tem 36 pontos e está na terceira colocação do campeonato. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Notícia repetida, mais um Botafogo e Palmeiras, a gente está se acostumando a ver esses dois times se enfrentando nos últimos anos, a gente até vai mostrar daqui a pouquinho essa arte que a gente preparou dos últimos confrontos de 2023 para cá. Mas tem algum favorito para esse jogo? Rio de Janeiro, os dois times também olhando para quarta-feira, né, com duelos pela Libertadores. E aí tem uma pergunta para você, Jéssica, porque o Palmeiras, em tese, chega mais desgastado pelas viagens, né? Jogou em Lima, no Peru, chegou em São Paulo no final da manhã de ontem, treinou 2 dias em São Paulo, já viajou hoje para o Rio. E o Botafogo, ainda que tenha ficado só por aqui e não tenha viajado, o Botafogo vai precisar levar o jogo de quarta-feira muito mais a vera do que o Palmeiras, sim, que está praticamente com a vaga encaminhada, né? A gente está vendo as escalações, tem uma dúvida na zaga do time do Abel, entre Murilo, que pode voltar, e Mikael, e ali na posição de primeiro volante com o Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez, possivelmente com essa repetição aí da dupla de ataque que funcionou tão bem no 4-0 contra o Universitário, Vitor Roque e Flaco Lopes. No Botafogo, John, essa dúvida entre Vitinho e Matheus Ponte, Marçal, Barbosa e Alex Telles, Danilo ou Alan, é uma disputa no meio campo com Marlon Freitas, Joaquim Correia, o Martins também jogando por ali, e aí tem Montoro, Nathan Fernandes também podendo aparecer com Arthur Cabral. O que você está projetando para esse jogo de amanhã, Jéssica? Um Palmeiras um pouco mais confortável, né? Porque fez o resultado, encaminhou a classificação na Libertadores e o Botafogo venceu por 1-0 a LDU, um jogo em que me parecia que imaginava que conseguiria abrir uma vantagem. Pelo menos eu acho que tinha condições de abrir uma vantagem maior, mas não conseguiu, então faz o jogo de volta também na altitude, não é uma altitude tão alta assim, mas é ainda com altitude, e a gente sabe como a LDU ela complica os jogos, como tentou complicar aqui, jogos muito truncados, de muita imposição física, é um time muito físico, né? E vai exigir essa parte física do Botafogo, por isso que o Botafogo vai com um time misto, pelo menos, contra o Palmeiras. O Palmeiras vai com força total e tem essa tranquilidade de ter essa classificação encaminhada por 4-0 numa grande partida que fez. Mas é um confronto que a gente está falando, você falou de quem é o favorito. Mesmo assim, não consigo dizer quem é o favorito. Porque é um confronto, a gente está falando de duas das equipes mais competitivas dos últimos anos no cenário brasileiro. O Botafogo vem com um time que sabe ser campeão, porque venceu o Brasileirão Libertadores recentemente, então é uma equipe que sabe, tem ainda essa cancha, por mais que jogue com uma equipe diferente, um time misto. E o Palmeiras a gente sabe toda a força que tem, então não consigo dizer quem que é o favorito desse confronto, mesmo o Botafogo com desfalques. Acho que vai ser um jogo pegado da mesma maneira, equilibrado pra caramba e que vai ser decidido nos detalhes. Tem pontos muito favoráveis ao Palmeiras, que é um ataque, que é um Abel Ferreira que encontrou um ataque que começou a dar certo, né? Levando em consideração a fragilidade do Universitário também naquela partida. Não acho que vai encontrar essa facilidade contra a defesa do Botafogo, muito pelo contrário. Mesmo tendo o Marçal, que é improvisado na função de zagueiro para esse jogo, uma linha defensiva que sabe jogar muito bem, né? E que sabe ser muito agressiva e perseguir em campo, muito saudável fisicamente, para o jogo de energia que o Palmeiras sempre faz. Mas é legal de observar como esse Palmeiras vai se comportar nesse jogo tão complicado com essa dupla de ataque. Será que eles ainda assim vão ter facilidade? Acredito que não. Mas será que eles vão se encontrar em campo? Vão conseguir se conversar? Acho que é muito por aí. E ver como o Botafogo vai conseguir também fazer esse enfrentamento com o time misto, porque são duas equipes que disputam o título do Brasileirão. Bela, a gente se acostumou muito nos últimos anos a ver esses pontas abertos, né, pelos lados, que mais ajudam os laterais na recomposição do que propriamente chegam na linha de fundo para driblar e tudo mais, e um camisa 9 isoladão lá. São poucas as duplas de ataque, né, ultimamente. Eu tô adorando, tá? Surgiu isso. Nesse jeitão de jogar, e talvez passe por aí essa boa retomada do Palmeiras. Você acha que o Abel encontrou um caminho? Encontrou. Encontrou um caminho para os dois, né? Tanto para o Flaco quanto para o Vitor Roque. Quem tem a ganhar com isso é a equipe do Palmeiras de modo geral, o torcedor. Enfim, é um Abel que foi recentemente criticado, vaiado, né? A gente sabe que uma eliminação num derby ela tem um peso diferente,
Mas é um Abel que, em toda oportunidade que tem, ele mostra porque ele é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Impressionante como ele tem o elenco, né? Como ele conhece muito bem os seus jogadores. E é um cara que não tem medo de surpreender, é um cara que não tem medo, muitas vezes, de até mesmo ir contra a lógica. Eu lembro que a gente fez o pré-jogo aqui do Tá Na Área desse Universitário Palmeiras e todo mundo errou a escalação. Todo mundo desenhou uma escalação e todo mundo errou, porque o Abel, no final das contas, resolveu ir com essa dupla de ataque, que, repito, gosto muito, sou muito fã de duplas de ataque. Acho que é uma forma diferente, que a gente acabou engessando demais essa ideia do 4-3-3, com 2 pontas abertos, o centroavante mais ali na frente, brigando por espaço. Eu acho que isso é até uma forma de você olhar para o futebol brasileiro com outros olhos e retomar ali um futebol que durante muito tempo foi a nossa identidade, né? Esses 2 jogadores lá na frente, se movimentando e tudo mais, abrindo espaços para um outro chegar, fazendo parede, enfim. Essa movimentação desses 2 está sendo muito interessante de ver. Funcionou sim, não quer dizer que vai funcionar em todos os jogos, mas é um caminho que o Abel Ferreira encontra. Só é importante a gente citar o trabalho do que o Flaco faz nesse esquema, né? Porque a Abel falou que esses 2 atacantes têm a ver com a nossa história do futebol brasileiro. E realmente tem. Só que atrás deles tinha um 10, né? Um 10 meio armador também, na história. Hoje não tem esse 10 meio armador no futebol brasileiro, vamos colocar assim, mas especialmente no Palmeiras. E o Flaco tem feito esse papel de também sair para fazer um pouquinho de articulação próximo, sim, do Vitor Roque, os 2 se procurando o tempo todo, mas uma movimentação muito interessante dele. Ele tá se achando ainda mais muito mais fazendo isso do que sendo aquela referência como ele estava entrando, né? Como isso é curioso. Claro, a gente tem que ver essa amostragem ao longo do tempo, se isso vai realmente ser eficiente contra equipes que vão oferecer um poder defensivo maior, como o Botafogo, por exemplo, vai oferecer. E eu acredito que os pontas eventualmente vão voltar no Palmeiras como enfrentar adversários muito recuados, muito defensivos, vai precisar alongar o campo. Mas em jogos francos, como se desenha esse jogo contra o Botafogo, que é uma equipe que é ofensiva também, vai ser interessante da gente ver como eles vão se comportar. O Flaco que já jogava assim na Argentina, né? Como um cara mais recuado, servindo um camisa 9. Tem muita dupla de ataque. É verdade. E agora veremos se esse será o caminho do novo Palmeiras, de um Abel que mais uma vez vai se reinventando nessa temporada. Finalmente o Palmeiras conseguiu um jogo muito bom. Tudo bem, o time do Universitário, tecnicamente falando, mostrou muito pouco. Mas o Palmeiras jogou um futebol de primeira, hein? E meio que sem querer, né? Meio sem querer. O Abel Ferreira encontrou aí essa formação com o Flaco Lopes o Vitor Roque. Calma também. Agora falar que o Abel achou o time por causa da vitória contra o Universitário. Calma, a gente já falava isso há mais de um mês. Convicção, assim, sabe? Do Mundial. Botou lá, vamos botar aqui. Eu não sei qual foi a convicção do Abel Ferreira em fazer isso. Porque na cabeça do Abel, nós sempre sentimos, percebemos nas escalações que ou jogava o Vitor Roque ou jogava o Flaco Lopes. Quando um começava como titular, o outro entrava no segundo tempo no lugar desse que começou como titular. Então ele, aparentemente, nunca tinha cogitado essa possibilidade dos 2 atuarem juntos. Ele enxergava, talvez, ali características muito semelhantes. Ele não teve, Capri, a humildade de reconhecer que ele errou. Porque esses 2 já tinham que estar jogando juntos há um tempão. Contra o Corinthians, o Palmeiras não teve uma grande oportunidade. Teve no primeiro jogo, que a bola espirra pro Giai, que salva, o André Ramalho salva em cima da linha. Foi só esse lance, no mais. No jogo da volta, praticamente não chutou no gol. O Hugo Souza não fez nenhuma defesa. Por quê? Porque ele pegava o Vitor Roque, tirava e colocava o Flaco Lopes. Exato. Então ele foi muito mal. Contra o Ceará, ele resolveu, você tá perdendo o jogo de 1-0. O que eu vou fazer aqui? Tá bom, a torcida tá pedindo. Vou botar, não foi assim que aconteceu? E aí o Palmeiras virou o jogo. Mas eu teria um pouco mais de calma em relação, porque o que eu mais vejo aí, Capri, não é condenando, longe disso, seu comentário, até porque acho que faz parte. A gente pedia aqui o Vitor Roque e o Flaco Lopes para que eles pudessem atuar juntos. Eu falei algo no Jogo Aberto hoje que, obviamente, tiraram de contexto, mas entendam o que eu quero dizer, ou o que eu quis dizer naquela oportunidade. O Vitor Roque, se bem trabalhado, ele tem tudo para ser o novo Dudu do Palmeiras. Por quê? Porque ele é um cara que pode atuar pelos lados,
ele é um cara que ele encara a marcação, ele é um cara que faz os seus golzinhos. Em termos de características. Em termos de características. Ele é menos habilidoso. Não, o Dudu também não era, nossa, um primor técnico em relação à parte de habilidade. O Vitor Roque tampouco é. O Vitor Roque é um cara de mais de força, de arranque, de velocidade, de explosão. Mas caindo pelos lados, gente, o Vitor Roque, vem cá. A gente cansou de criticar o Abel. O Vitor Roque ficava como referência e o que o Palmeiras fazia com um jogador de 1,70 m e pouco? Jogava bola na área, jogando bola na área. Então coloca o Flaco Lopes como referência, abre o Vitor Roque, que tem muito mais efetividade e muito mais perigoso do que o Facundo Torres, por exemplo, e deixa ele se aproximar da área também. Então acho que o Abel foi bem, finalmente colocou, mas não necessariamente, até pelo tom da entrevista coletiva do Abel, ele vai dar uma manutenção para esse time aí, colocando os dois juntos no ataque. Pelo menos foi assim que ele disse na coletiva. Agora acho que o Abel tem uma chance, o Palmeiras, né, tem uma chance muito relevante aí na rodada do fim de semana contra o Botafogo, porque o Palmeiras já está classificado na Libertadores, já tá na próxima fase. De botar time reserva. Pode pôr o reserva que não vai sofrer susto nenhum. E aparentemente Flamengo e Inter devem poupar os jogadores. Porque É que é uma burrice, né? Para mim é uma burrice. É aquela nossa velha discussão. A pauta vencida. Então o Palmeiras tem uma ótima oportunidade de... o jogo é duro contra o Botafogo, é no Rio, é no Engenhão, não é um jogo fácil. Mas vencendo, de colar também ali no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai com reservas contra o Palmeiras. Anunciado pelo seu treinador. Sim. O Ancelotti falou. De uma maneira inexplicável. O jogo do Botafogo é quinta-feira em Quito. É que 1 a 0 é curto, então, né? Cobertor curto. Ele tá achando que vai ter o desgaste da viagem, vai ter o desgaste tem altitude. Vai ter o desgaste. Eu também acho um exagero. Em seguida tem data mas, FIFA enfim, ali na frente. Sabe? Então é isso. Mas o Palmeiras tem que ficar atento, porque essa rodada pode ser fundamental. Eu acho que ele vai colocar time reserva, o Abel, time titular contra o Botafogo, força máxima, e aí vai descansar os caras na quinta-feira contra Mas eu entendo o Botafogo. Aqui. Eu entendo o Botafogo poupar alguns jogadores. Vem cá. O Botafogo tem 3 competições. Botafogo tem 3 competições. Botafogo teve a Copa do Mundo de Clubes para disputar, correto? E o Botafogo, se você for analisar, não tem aquele elenco, sobretudo, que vai pegar a LDU em Quito, que tem altitude. E a viagem é longa. Então não acho um absurdo você poupar muitos caras. Ter um elenco pequeno pelo dinheiro que eles têm, então? Eles administram mal dinheiro. Foi a crítica que fizemos ao Textor no primeiro semestre. Ele não contratou bem. Exatamente. Entendeu? Demorou para contratar. Sem dúvida. Porque é o seguinte, tu defende o título brasileiro e defende o título da Libertadores. Perfeito. É difícil ganhar os dois, claro que é. Mas tu é o campeão, né? Tu tem que crescer com isso. E o Botafogo se diminuiu em relação a isso. É verdade. Que dia é hoje? Coloca o Botafogo como favorito da Libertadores hoje? Não. Defendendo o título. Da Copa do Brasil, talvez. Pode ser. Aí sim, é um título que eles não têm. É isso. Hoje é dia 15, né? 15. Dia 25, segunda-feira, 7 da noite no Allianz Parque. Dia do soldado. O Palmeiras. O dia vai ser o dia do. Vai ser o dia do Corinthians, né? Ele define o presidente. O Palmeiras enfrenta o Sport Recife. Tá? Então é o seguinte: daqui, hoje, mais ou menos esse horário, até o dia 25, são 3 jogos para o Palmeiras. Tá? O jogo contra o Botafogo no final de semana. O jogo da quinta-feira, já classificado contra o Universitário. Aí tem o Sport na segunda. E o Sport na segunda. Ou seja, são 3 jogos. Ganháveis. São 2 jogos, na realidade. Né? Esquece o da... Então, tem que concentrar. Ninguém tem que reclamar. Em 10 dias, o Palmeiras tem 2 jogos só. Que é o jogo contra o Botafogo e contra o Sport. Então, que não se faça nenhuma bobagem. O Prédio tem razão. Aí paga... Ainda vão faltar 2, né? Vão faltar 2 jogos ainda, né? Juventude para pagar. Palmeiras e Juventude. Então, Juventude, pô. Aí já são 3 pontos também, E tem né? Flamengo e Sport também para pagar. Flamengo e Sport também. Então, quer dizer, o Palmeiras, o Capri, tá na briga pelo Brasileiro. Tem gente tirando o Palmeiras da briga pelo Brasileiro. Eu acho que é um erro. Tem muita coisa para rolar no campeonato. Tem muita coisa. Calma. Tá louco. Eu confio mais no Palmeiras do que nesse Cruzeiro aí do Gabigol. Sinceramente, confio mais. E eu acho que o único time que pode, se quiser, se estiver concentrado, se o Abel não ficar dando letrinha, querer falar como é que o torcedor tem que treinar, ia falar sobre isso se também. ele ficar muito concentrado no que ele tem, que está concentrado, que ele é bom para isso, o Palmeiras é o único time que vai brigar com o Flamengo até a reta aquele final. dado ali é muito forte. São quê? 59 jogos com o Abel Ferreira na Libertadores e 40 vitórias. Isso é muito forte. Extraordinário, né, cara? É o time que mais ganhou na Libertadores da América na história. Ele tem Isso é muito 75%. forte, Ele Isso é tem uma crítica 75%. construtiva. A gente tá cobrando Claro. um cara que é bom, pô, mas que às vezes desconcentra. Vamos deixar claro aqui, o Abel Ferreira, em Libertadores principalmente, ele é um animal.
Ele é um Arrebentando. bicho de 8, 18, 19 mil cabeças. É um bacalhau. Ele né? é um bacalhau, entendeu? Ano O cara tem passado caiu nas 75%. oitavas, né? Ele Oitavas caiu Botafogo. pro O Botafogo. nas Caiu oitavas. pro Botafogo, exatamente. Mas a porcentagem, pô, de novo o Palmeiras fecha a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha geral, decidindo jogos em casa. Ah, mas deu sorte no sorteio. É meio redundante, né? Sorteio barra sorte. Palmeiras já pegou Delfim em oitavas, agora pega o Universitário, dane-se, pega e passa por cima. E outra, Universitário... River Plate ou Libertad? Deve dar River. Deve dar River. E aí tem Palmeiras e River. Mas o melhor que- Mas eu queria. Eu sim, também melhor, acho. é melhor, Eu também. né? Mas aí é pau a pau. Pau a pau. Aí O já é um River outro lá jogo. na Copa do Mundo Pelo- de Clubes, pelo o tamanho River do time. fez Isso. Pelo É deu tamanho. vexame. Deu Ah, vexame. vexame não sei, Capri. Tava em grupo O João Paulo- difícil, o João Paulo Benfica, definiu bem na Bayern. época, né? Mas- Que ele falou que o River era o River, lembra que você lembra? O River é o River. Claro, River, cara. O River, esse River ainda que sim. não voltou a O ser River. o River do Então, o Gadiardo anterior. O Gadiardo começou O Gadiardo a pegar um anterior, monte de cara que tinha do campo por ele. Isso. Tá pedindo a volta do De La Cruz. Exatamente. Mas eu queria só falar uma coisa em relação ao Abel Ferreira. Que é o seguinte. Eu estava acompanhando vocês ontem no apito final. Era você então. Era eu. O apito final de ontem foi melhor do que os anteriores. Meio arrastado, achei. Deixa eu arrastar. Achei um pouco. Você acha que o trio não estava bem? Não, o trio não. Achei que a condução. Olha lá. Faz graça com o chefe. Semana que vem, ele vai fazer a condução aqui na TV, em tempo real, nos dois. Eu quero ver o que ele vai fazer. A cotação Não levou tem 40 moleza, mil. não. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.